Kim, o senhor acredita em Papai Noel, né? Mas eu quero lhe dizer, vereador, só para concluir essa fala que o senhor, eu não sabia que o senhor ia ocupar. Olha, é insustentável essa situação que a gente vê diariamente nas ruas. Tem vitrines, ali em frente à loja do Pompeia, ali na esquina, entre a Júlia e a Montauri, o cara põe uma vitrine assim, olha, no meio da rua, e nada acontece. Mas, vereador Felipe, eu sempre destaco aqui, eu lembro do vereador Guila Sebem, que criou uma frente parlamentar junto com a Assembleia. E eu me pergunto, os caras fazem operação, acham quem matou Marielle, acham quem... tudo. Mas não consegue identificar quem traz esses produtos contrabandeados com mão de obra escrava e bota no centro de Caxias. Como é que de uma hora para outra essas mercadorias saem, elas chegam já de volta, eles já colocam? Quem que produz? Cadê a Polícia Federal? Cadê a Receita Federal? A Receita Estadual? Cadê os nossos servidores da Secretaria de Urbanismo? Será que ninguém sabe ou todo mundo faz vistas grossas? Quer uma parte, vereador Felipe? Que eu vou mudar de assunto. Vereador Rafael, esse tema que o vereador Zanquim propõe, ele é muito maior do que a gente imagina. Além da deficiência toda do governo e não conseguir dar um caminho, não se ouviu mais falar do espaço específico para colocar todo esse movimento que acontece na cidade hoje. Né? Porque se tivesse esse processo em discussão, em debate, a gente teria mais ou menos uma noção, vereador Zanquim, de quando algo ia acontecer. E não se vê isso. Né? O tema parece que sumiu. Com o orçamento previsto para o ano que vem para o desenvolvimento econômico e para essa outra área, pode esquecer. Aí morreu de vez. Né? O orçamento enviado para casa enterrou o assunto. Que movimento vai ser feito de mudança de local, de compra de espaço, compra de local novo, aluguel, com o orçamento que está previsto para o desenvolvimento econômico para o ano que vem? Nada, né, vereador Rafael? Não vai acontecer nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, se a solução era a de realocar o pessoal num espaço específico para isso, para ser atrativo, para dar condições, para ter fiscalização, não vai acontecer. Mas, vereador Felipe, eu sou contrário a criar um novo espaço, gastar mais dinheiro público para criar um novo espaço. Eu acho que todo mundo deve migrar e nós não devemos criar muros nos países. Mas eu acho que quando eu vou para outro país, eu tenho que respeitar a cultura daquele local. Não é os caras virem aqui querer botar a cultura deles no nosso e botar um monte de bugiganga no meio da rua, tá atrapalhando a mobilidade, os idosos, os deficientes, as crianças. Hoje nós temos que andar na rua e dar espaço para um camelô. Agora vai ser criado mais um espaço, mais um shopping para esse pessoal. Aí daqui a pouco muda a história, o contexto mundial, vem outro grupo aqui, nós vamos ter que ficar criando camelôs. Seu parte, vereador Lucas. Não, só para concluir, para apoiar essa fala, né? Eu ia falar justamente o que o senhor disse. Uma vez tinha camelô, foi criado o camelódromo. Tá, beleza, resolveu o problema, nota 10. Agora tem os camelô. Beleza. Se o prefeito Caxias tivesse condições econômicas, nós aqui dissemos, não, vamos construir um novo lugar para eles. Beleza, constrói um novo lugar para eles. Daqui a um ano, está tudo cheio de novo. Vamos continuar essa novela? Ou se impõe a lei, ou se deixa à vontade. Obrigado. Vereador Lucas. Obrigado, vereador. Esse é um tema muito complexo, é um tema que não pertence só a Caxias do Sul. Ele tem a ver, sim, com a atuação do poder público municipal, mas também com a fiscalização estadual e federal, como bem falado. Precisa ter atuações ali de Polícia Federal, polícia, né, enfim, esta fiscalização. Dizer que a fiscalização do município, ela passa ali, ela é semanal. Tá? Mas é um problema complexo, o comércio local reclama, as pessoas reclamam que está no passeio público e tem que ser feita uma ação nesse sentido. Dizer que essa ação ela está sendo feita, já se passou por um PMI e em breve teremos aí um novo centro popular de compras, onde esse pessoal que está ali vai ter as suas taxas, vai pagar por seus espaços e, enfim, vai ter os produtos ali que vão ser auditados e fiscalizados. Então, é uma ação do governo municipal que em breve nós teremos aí na nossa cidade. Era isso, obrigado. Bom, eu quero só seguir, vereador Estela,
porque talvez a senhora não se recorda, porque a senhora tinha uns 10, 12 anos, estava na 5ª, 6ª série, 7ª série na época, né? E a senhora não se recorda dos movimentos, mas eu estava liderando e depois eu me elegi o primeiro mandato justamente, inclusive, por essa pauta também. E eu quero que a TV Câmara mostre algumas fotos, essa em específico, por favor, TV Câmara, enquanto eu estou falando, está sentado o deputado Pepe Vargas, o deputado federal à época Cismelo, o reitor da Universidade Federal, o Rui Oppermann, o presidente da MESE na época e o deputado Santini na época. Essa foi uma audiência pública, pode ir passando as fotos, uma das 3. Essa, pode ampliar um pouquinho mais. Eu fiquei 5 minutinhos procurando agora, enquanto o vereador Zanquim falava, e procurei algumas fotos. Mobilização numa escola, com o ex-prefeito Alceu, em outra escola, em outra escola, em outra escola. Aí, só amplia essa foto, foi na inauguração do Instituto Federal de Caxias do Sul. Aí o ministro Paim, o governador Tarso Genro e atrás o deputado Assis Melo na época. Essa foto já é a inauguração do terreno ali em Farroupilha, que só foi inaugurado o terreno, que está ali. Passa a foto. Aí olha, eu era vereador, nem parece eu, né? O que é o tempo, né? Aí uma grande mobilização que nós fizemos, nas ruas de Caxias do Sul, com mais de 10 mil estudantes de Caxias e da região que percorreram o centro dizendo a URGS é nossa. Outra mobilização que nós fizemos na Praça Dante Alighieri. Essa foi a audiência pública no Cristóvão de Mendonça, a última reunião pública no Cristóvão. Bom, essa vereadora Estela, sei que a senhora está no celular, mas eu quero que a senhora preste atenção, porque a senhora disse que eu não... Não, porque a senhora não prestou atenção na minha fala, de repente. Que a senhora disse que eu sou contra. Vereadora Estela, eu tenho 3 graduações, 3 licenciaturas na Universidade de Caxias do Sul. E a UX foi uma das responsáveis naquele momento, o vereador Zanquim. E ela tensionou o debate, na época era o reitor, era o Zorzi, dizendo, não, nós temos um espaço ocioso aqui na UX. Como hoje, naquela época, a gente tinha 30 mil estudantes na Universidade de Caxias do Sul. Hoje nós temos 18 mil alunos. Então reduziu, por quê? Porque novas modalidades de ensino, o EAD, modelo híbrido, se modernizou. E vereadora Estela, porque a Neleide Luneri lá, que era irmã do prefeito do PT, o que aconteceu? Por questões políticas do PT nacional, vamos tensionar com o município de Caxias do Sul, porque o prefeito, na época, era o Sartori, depois o Alceu. A URGS estava para vir para Caxias, estava tudo acertadinho. Aí se meteram o Bento Gonçalves, depois se meteu o Guaporé. Aliás, Veranópolis, que o presidente da MESNE era Veranópolis. Quero faturar aqui com meus munícipes para me reeleger. Só que daí, o marido de uma deputada federal do PT, que faz votos lá em Tramandaí, naquela região, ele era CC do governo federal no MEC na época. Caxias ficou para trás e mandaram a universidade para onde? Lá para Tramandaí. E todas as mobilizações que nós fizemos foi jogado água abaixo. Eu estive em Brasília lutando, passei em todas as salas de aula. Então, vereadora Rose, é só a senhora recriar, não precisa criar. Mas nós podemos também achar como um espaço, tem a Maesa. Vamos revitalizar a Maesa. O governo federal cortou 300 milhões para a educação agora, recentemente, vereador Lucas. 340 milhões, se não me engano. 332 milhões para a educação. Vamos botar esses 100 milhões que o município de Caxias do Sul quer investir, que está na LDO. Vamos revitalizar a Maesa e construir, então, ali um campus, uma universidade pública. Agora, o que nós não podemos fazer, e eu parabenizo a nossa deputada Denise, porque ela está lutando por um campus de um Instituto Federal aqui em Gramado, a luta dela estava lá em Brasília ontem pela educação. Mas o que nós não podemos fazer é criar sonhos e criar expectativas e mobilizar as pessoas. Aqui nessa Câmara de Vereadores, dia 28 de abril de 2011, eu não era vereador, mas eu mobilizei, e aqui tem muitas pessoas que estavam,
aqui no campo da prefeitura tinha 2.000 pessoas. Aqui dentro dessa Câmara, e eu vou localizar essa foto, era gente sentada por todos os cantos. Foi um dos dias mais bonitos aqui dessa Câmara, que foi assinado o protocolo de intenções. O que nós não podemos fazer é mobilizar a comunidade, criar uma falsa expectativa e iludir a população. Ai, nós vamos conseguir. Porque até fazer um campus de uma universidade pública, até construir, vai demorar quanto tempo? Até fazer novos concursos, quanto tempo vai acontecer? Para fazer licitações em cima de licitações. Declaração do PTB. Nós temos o Instituto Federal, que funciona muito bem, já concluindo, presidente. Uma luta do vereador Renato, que foi uma luta para a gente abrir, vereador Renato. Nós temos espaços ociosos como a Maesa. Então, o governo federal assume o compromisso, que é uma luta também da deputada Denise, vamos revitalizar a Maesa e construir esse campus da universidade. Vamos sinalizar que nós queremos essa universidade pública aqui na nossa Maesa. Obrigado. Obrigado.